Fala aí, pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo canal Igreja Sem Política, e hoje, para tratar esse tema, que saiu nos jornais e saiu na mídia, evangélicos relata à Polícia Federal que foram mobilizados por igrejas para os atos terroristas no Distrito Federal. Bom, antes de entrar nesse mérito e alguns detalhes importantes que envolvem esse caso, eu queria lembrá-los que o movimento Igreja Sem Política existe com um objetivo educacional, de apresentar e honrar aqueles 3 aspectos hermenêuticos das Escrituras, ou seja, é na raiz que sai o veredito desta fé que temos que obedecer e se sujeitar, se pode ou não política dentro da igreja. Então vamos lá, são 3 aspectos que eu preciso sempre estar aqui apresentando vocês. Primeiro, a identidade da autoridade teológica. A identidade, quem porta ela é o Messias, é quem cumpriu a prerrogativa messiânica, é ele quem dá o veredito da fé. Depois disso, a unidade instrumental do dever cristão, ou padrão ministerial do dever cristão, que essa chave de ordenação e pré-ordenação está na atividade do Cristo, no que ele foi como substância e vida orgânica, a vida humana. E abaixo disso, o sistema neotestamentário, a primeira igreja, a igreja modelo, que ali tem um tipo de governo eclesiástico que gera um padrão histórico ininterrupto, que obviamente se vê ali dentro o progresso, a preservação e a continuidade disso, de tudo aquilo que Jesus foi em essência. Então, nesses 3 princípios, não existe pastor político e ministério político. Então, está aí o desafio de todos vocês trabalharem essa questão, entendendo que se quebrarmos qualquer uma dessas unidades ou atributos messiânicos de Jesus e do que foi a primeira igreja, nós temos um comprometimento de plano e ordem de salvação. O que quer dizer que quando se compromete a ordem desses fatores, ninguém se salva, não tem dispensação da graça, tá? Então, baseando-se nisso, de que se formos buscar em Jesus e na primeira igreja, nós não encontramos ali essa gestão política, esse ministério político, esse tipo de pastor político, o que na verdade chega a nós a conclusão é que nós temos que repudiar qualquer tipo de uso indevido da prerrogativa de Cristo, inclusive também do seu ministério e da sua igreja. Então, entrando no mérito agora dessa questão que aconteceu no Distrito Federal, envolvendo ali essas manifestações e depredações, aí a mídia vem e solta essa, de que aqueles que estiveram presos lá relataram que existem igrejas e pastores e líderes que financiaram aquele acontecimento lá. Isso pode ser tanto da esquerda como da direita. E a gente que tem estudado o sistema político religioso, nós encontramos essa ambiguidade entre eles, porque todos eles, ambos lados, trabalham por uma mesma causa. Vem dizendo isso a vocês. A esquerda pode ter usado isso para culpar a direita pode ter usado isso para atingir, obviamente, objetivos específicos, seja como for, para nós não há um interesse em descobrir e apurar o assunto para saber quem está por detrás dessas depredações. Isso é o papel da polícia. A questão aqui é a seguinte: é a lista de igrejas e também de líderes evangélicos, isso está tanto na direita como na esquerda, que se dedicaram desde o início, educaram, entusiasmaram os seus fiéis a acreditar nisso, de que Deus está num partido, de que Deus está num lado político. Tá? A lista dessas igrejas, desses evangélicos, desses líderes evangélicos, que nos interessa, porque esses são os culpados, né? Que chamaram exatamente cristãos a uma luta pela liberdade e pelo direito, fazendo eles acreditar que Deus estava num partido, que Deus estava numa ideologia política, até mesmo a favor de um presidente, os transferindo para as ruas como se eles fossem gados, como se eles fossem propriedades deles, como se os fiéis fossem fiéis deles. E dentro dessa transferência da igreja para a rua, que é um protocolo, transferir os seus fiéis para as ruas com atos e pautas que não estão justificadas por Cristo e pela Escritura, foram ali protestar mediante a pautas e ideias que são materialistas, até mesmo em alguns casos aí sindicais, tratando a igreja como um logadouro público, como uma instituição do Estado, tratando os fiéis como se fossem revolucionários. Quem são estes líderes? Quem são essas igrejas? Não importa se é da esquerda ou da direita, que transformaram a igreja em laboratórios de experimento humano, que ficaram ali constantemente em cima de púlpito, orando por partidos, orando por candidatos. Quem são esses líderes que despertaram esta paixão política, que estimularam alguns até a idolatrar certos candidatos, transformando esses homens em heróis, transformando esses homens em ídolos políticos? Quem são esses líderes? Quem são essas igrejas? Eles são os culpados. Não importa se é um lado que tem a bandeira do Brasil, a outra que tem a foice. Todos eles convulsionaram
os fiéis a irem para a rua em defesa disso, de um partido e de uma política específica, que não só se contradizem na teologia que defendem, que discursam, que não é bíblica, como também trazem contradições políticas, uma política que não deu em nada, uma política que não trouxe retorno, que não trouxe para nenhum daqueles que acreditaram no discurso algum ponto positivo. A gente continua vendo a pirâmide funcionando, a gente continua vendo o esquema das arrecadações funcionando, continua-se a mesma coisa, ou seja, o sistema continua funcionando da mesma forma, a corrupção não parou. Esse é o ponto. Então agora a gente vê uma matéria que publica a exposição de igrejas envolvidas com esses atos e novamente tendo o prazer de denegrir, de manchar, de querer incluir ou botar na conta de Cristo esse acontecimento. E está na hora de vocês pararem para pensar. Senhores, alguns entram aí e fazem esse comentário. Você está falando um monte de besteira, você não está fazendo coisa correta, então tá bom, se eu não estou certo e correto no que eu estou falando, você tá. Tua igreja tá, teu líder está. Eu não sou o herói que fugiu para os Estados Unidos. Eu não sou o herói político que fugiu para os Estados Unidos. O teu herói político fugiu para os Estados Unidos e está lá agora com medo de voltar para não ser preso. E depois de tudo ainda, nada do que discursou e falou aconteceu. Ele e todos os pastores que ungiram e oraram ele, que agora também estão escondidos que nem ele, estão tudo quietinhos. Eu não sou o bandido que foi solto, que precisou buscar arrego na justiça para ter o direito de não ser chamado de bandido e cachaceiro. Eu não sou nenhum desses dois. Eu não participei disso, minha igreja não participou disso, meu ministério não participou disso. Mas eu sou a voz que está aqui do outro lado dizendo o seguinte: tá bom, se eu não estou certo e correto no que eu estou falando, e o movimento também não, então quem está? Então quem está com a razão? Quem está com a verdade? Porque pela escritura vocês não vão conseguir fundamentar esse método nem esse sistema. Então, por questões políticas, funcionou também? A política deu certo? É essa política que vocês estão defendendo? Ela realmente é eficaz? O que há nessa política que estimula ou nos convença de que funciona alguma coisa, de que seja realmente útil para os nossos dias? Não, o que está funcionando é a ONU e o poder internacional e a pauta de 2030 e 2050 da agenda dela, que a política direita e esquerda está lá. Ou seja, essa política que vocês estão defendendo, enquanto vocês debatem, enquanto vocês discutem entre direita e esquerda, o que está funcionando é o poder internacional. E todos os políticos que vocês admiram estão lá, unidos a eleger a ONU e dar mais poder a ela. Então eu sou a voz aqui do outro lado que estou tentando refletir e pensar um pouco com você. O outro ponto que eu vi nessa matéria, o Papa querendo se manifestar e criticar a igreja evangélica e dizer que a igreja evangélica se tornou um movimento político. Quem é esse maluco, esse imbecil para falar? A igreja católica que é um Estado, ao mesmo tempo igreja. A igreja católica que financiou a esquerda continental. A igreja católica que tem até as tampas aqui, com financiamento de outras coisas que eu não quero mencionar aqui, que a teologia da libertação alavancou, convulsionou, estimulou essa teologia mais esquerdista. Quem é esse cara para chegar e falar que agora a igreja evangélica se tornou um movimento político, sendo que quem começou essa besteira, essa asneira, essa heresia toda foi o catolicismo? Então, senhores, é uma hipocrisia, é um cenário deprimente o que se tornou a igreja. Então eu estou aqui para fazer esse apelo a vocês, que vocês precisam agora me apresentar resultados. Quais são os resultados? É o nome de Cristo escandalizado, o nome de Jesus jogado na lama. Muita gente não querendo entrar na igreja, que já não pregam, que já não aplicam disciplina correta e ainda apresentam isso aqui. Essa lama. Agora vejam só vocês, isso vai continuar, as eleições que vêm à frente vão usar a igreja novamente, vão se utilizar, eles vão se recompor, eles vão se renovar, política é assim. E nós vamos estar aqui do outro lado para ficar provando para vocês o óbvio, para ficar falando para vocês o que, na verdade, com um pouco de senso e bom senso você chega na conclusão. Só que detalhe, a primeira igreja, senhores, a primeira igreja que Jesus instituiu e elegeu, ali, a liderança, só tinha de Cristo uma autoridade, as escrituras e a disciplina. Provar que Jesus disse isso e aplicar isso nos seus fiéis. E é isso que nós estamos tentando resgatar entre vocês aqui. Então, com certeza, não importa se é de esquerda ou da direita, é mais do que óbvio que a igreja evangélica, ela está assim, né, orquestrando, organizando, e isso não vai parar, isso vai continuar.
Por quê? Porque o que está por trás disso é um mecanismo, o que está por trás disso é uma engrenagem, um mecanismo que esteve há décadas, há séculos, já na história do cristianismo, usando a igreja como um instrumento, vamos dizer assim, de interesses políticos e industriais, que a gente vem, na verdade, em 10 minutos relatando para vocês e estudando melhor. Mas o meu objetivo hoje aqui foi só chamar a tua atenção para esse fato e fazê-lo você entender que quando a igreja sai às ruas, quando ela sai na condição de igreja de Cristo, ela sai com pautas definidas por Cristo e pautas que precisam estar organizadas nele e interpretadas por ele. E o que eu espero no meu bom Jesus é que você tenha um pouquinho de bom senso para entender que Jesus não tem nada a ver com essa sujeira toda que está acontecendo aí, tá? Ele não está por detrás do herói fugido e nem atrás também do bandido que foi solto. E eu sigo aqui dando a minha atenção a vocês, um abraço muito forte, talvez aí na frente a gente tenha alguma novidade, alguma matéria mais para fazer refletir o que a gente vem defendendo a nível de escritura aqui. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, seguimos com o movimento Igreja Sem Política.